burguesia, da incapacidade da burguesia francesa de absorver, nem que fossem interesses parciais da classe operária, então a classe operária francesa resolveu assumir a liderança do processo e promove em junho de 48 uma insurreição, primeira revolução socialista da história, liderada pela classe operária. Mas o próprio Marx analisa lá no Luta de Classes na França, né? Ele acha que foi uma iniciativa precipitada, equivocada, porque a classe operária não tinha naquele momento organização e consciência ideológica definida suficiente para essa empreitada. Então vocês sabem, né, o resultado da insurreição de junho de 48 foi um massacre. E nesse massacre emerge o primeiro grande carniceiro da Revolução de 48, que é o general famosíssimo General Cavaignac, que fuzilou milhares de operários em Paris. Dá um banho de sangue. O problema é o seguinte, o problema é que com a insurreição operária, a burguesia industrial francesa, republicana, que liderava a Assembleia Constituinte, o governo provisório, passou a ter um grande fantasma com o qual assustar as outras classes possuidoras na França. Porque a única classe verdadeiramente não possuidora era a classe operária. As outras todas eram classes possuidoras. Quem? A aristocracia financeira, os banqueiros, a aristocracia latifundiária, a velha nobreza, a pequena burguesia. Veja, a pequena burguesia é proprietária, ela é possuidora, e até o campesinato, porque vocês sabem, uma das mudanças estruturais do governo do primeiro Napoleão, né, o famoso Napoleão Legrand, né? Esse agora é o Petit, né? É o pequeno, aquele, o grande, o tio, né? Foi fazer uma reforma agrária, confiscar a terra da nobreza e dar para o camponês, né? Aliás, depois nós vamos tratar disso, né? No imaginário do camponês francês, a mística do Napoleão, defensor dos camponeses, foi crucial para o sobrinho tomar o poder, né? Então o campesinato também é uma classe possuidora. Então, diante da ameaça do comunismo, da anarquia proletária, do socialismo vermelho, a burguesia liberal francesa começa a pisar na revolução que ela liderou 4 meses antes. Porque para conter a ameaça proletária, ela começa a articular uma grande aliança para sufocar a classe operária. Uma aliança que perpassa por essas classes todas que eu falei e que começa a matar a revolução ali mesmo. Então ali a Constituição já não vai ter o caráter democrático que se queria, já não vai ter o caráter libertador que se queria, porque se abrir demais a classe operária vai vir de novo. Então a burguesia francesa vai lidar o tempo inteiro com o fantasma operário, até o ponto em que ela mesma acredita nesse fantasma. E aí vai correr para os braços do sobrinho, do Napoleãozinho. Tudo bem? Então o massacre a junho de 48 é um marco, e ali torna-se evidente que a burguesia francesa, entre escolher a salvação da propriedade, da família e da religião, e escolher um governo minimamente democrático, ela fica com a primeira opção. Se para garantir a primeira opção é preciso sacrificar a segunda, ela sacrifica a segunda. E a democracia que vai às favas, mas a propriedade, a família e a religião têm que ser resguardadas diante da ameaça vermelha, da ameaça proletária. Seguindo o que a Constituição previa, em dezembro de 48, ocorreram eleições presidenciais. E quem ganha as eleições? O aventureiro, o arrivista, né?
O pequeno, o Napoleão, sobrinho. Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão Bonaparte o Grande. Tá? O Napoleão Bonaparte ganhou, né, o sobrinho ganhou as eleições graças a uma avalanche de votos dada pelo campesinato. Porque o campesinato começa a perceber que após o massacre da insurreição operária, ele é a classe seguinte a ser escanteada. Porque neste governo burguês industrial vão prevalecer os interesses do capital. E os interesses do capital, já há 2 gerações, conforme mostra Marx, né, vinha submetendo a pequena propriedade camponesa a dívidas permanentes, altos impostos, a hipoteca, quer dizer, a submissão da terra ao capital. Então o campesinato, percebendo que está perdendo, né, com a revolução, despeja votos naquele que recupera a mística do tio, a mística de defensor do campesinato, aquele que vai lutar contra os barões da indústria, das finanças e da terra em nome do povo, e despeja caminhões de votos no Luiz Bonaparte, porque naquela conjuntura essa é a última coisa que restava para o campesinato: votar, porque a Constituição criou o sufrágio universal. Então a emergência do aventureiro muda as coisas. Porque a partir de agora as burguesias industrial, financeira e agrária, já vou falar por quê, né, passam a lidar com um poder concorrente. Essas classes que vão ter o seu poder expresso na Assembleia Constituinte e depois na Assembleia Legislativa Nacional vão ter o tempo inteiro a concorrência deste outro poder, o poder executivo, que está na mão de um cara que é um aventureiro e que quer jogar com o medo burguês de uma revolução proletária em proveito pessoal. Usar o medo burguês de uma revolução vermelha em favor de uma ditadura pessoal. E a gente vai ver que essa jogada do pequeno vai dar certo. Ele vai tomar o poder de forma personalista, autocrática até. Tem uma passagem aí, engraçado isso, né? A gente usa essa palavra há tanto tempo, de repente vê que o Marx já usava, autocrata, né? Chamou o pequeno de autocrata, tá? Então, a partir de dezembro de 48, a Revolução Burguesa passa a ter um complicador a mais. No Executivo, que é um dos órgãos do Estado, um dos centros de poder, não há alguém que seja diretamente ligado às frações burguesas. Não há um sujeito que é o representante político da burguesia, que nem eram outras figuras, Guizot, Thiers. Não há. Há um sujeito que paira, e como representante político procura pairar. Tem um apoio social de massa, mas não tem vínculos orgânicos com essa massa, que é o campesinato. E usa esse apoio inorgânico para barganhar com quem realmente tem poder, as frações burguesas, e barganhar em proveito de uma ditadura pessoal e não de uma república democrática.